Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Nós vamos dar sequência aos comentários dos vários artigos do Código Penal. Estou terminando crimes contra o patrimônio. Hoje nós vamos falar do artigo 172, duplicata simulada. Eu até, no momento em que eu anunciei no Twitter, no Instagram, no Facebook, que eu ia falar desse tipo de duplicata simulada, muitas pessoas interagiram falando, pô, Rogério, crime chato, etc. Pois é, mas cai. E quando cai, cai sempre a mesma coisa. Repito, sempre que um concurso público explora duplicata simulada na prova, explora a mesma coisa. Então fica fácil. As dicas a respeito do artigo 172 ficam bem mais fáceis. Então vamos lá, algumas pessoas, como já era de se esperar, estão querendo que eu fale alguma coisa sobre a PEC, que acaba de ser aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Eu não vou entrar no mérito se essa PEC é a salvação da pátria, não é a salvação da pátria. Eu apenas vou comentar aquilo que diz respeito ao que interessa para nós. Concurso público, por exemplo, já me perguntaram, vai terminar? Não. Primeira coisa que você tem que saber, a PEC não suspende ou impede concursos públicos. Essa PEC é teto de gastos da União, não atinge diretamente os estados. Mesmo os concursos públicos da União não são suspensos ou proibidos. Somente se determinado poder não cumprir o seu teto orçamentário é que pode eventualmente a suspensão de concurso incidir como sanção. Tá ok? Joia? Então, pessoal, eu tenho outros pontos da PEC, claro que ela vai interferir eventualmente em salários, em aumentos menores do que esperados, mas concursos públicos não estão suspensos, não estão impedidos, continuam. Agora, detalhe, você tem que estudar. Você está estudando para concurso público? Você tem que estudar, pronto. Você tem que deixar de lado essas questões que não dependem de você, não dependem de mim, tá ok? Vamos focar naquilo que depende da gente. Segunda-feira à noite, estamos antenados para estudar direito penal. Isso depende da gente. O que não depende da gente, não adianta você querer colocar como um impedimento para o seu sonho. Não adianta, tá ok? Vamos fazer a nossa parte. Muitos acreditavam que 2015 não ia ter concurso público. Choveu o concurso. Muitos falaram, poxa, 2016 não tem concurso público. Choveu o concurso público. Eu sempre falo, para de ficar com essa história. Inclusive, olha só, o Thiago Penha diz, 2016 teve mais provas do que 2015. E muitas pessoas achando que não ia ter concurso 2016. Então fica antenado no que depende de você. É estudar, ponto e acabou. Hora que abrir o concurso público, você está preparado. Aquele que ficou procurando pelo em ovo, talvez buscando desculpas para não fazer a sua parte, esse vai continuar estudando, tá bom? Então, sem maiores delongas, vou cumprir a minha parte, vocês vão cumprir a de vocês. Vamos rapidamente ver as dicas a respeito do crime do artigo 172, duplicata simulada. O artigo 172 diz o seguinte: pune-se emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou a serviço prestado. Detenção de 2 a 4 anos e multa. E o parágrafo único diz que nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registros de duplicatas. A pena, eu repito, é de 2 a 4 anos e multa. Espera um pouquinho, Rogério. A pena mínima é maior que a do estelionato. A pena do estelionato é 1 a 5. Aqui é 2 a 4. O estelionato admite suspensão condicional do processo. Duplicata simulada não admite suspensão condicional do processo. Por que isso, Rogério?
Por que que o estelionato admite suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95, mas a duplicata simulada não admite suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Principalmente por conta do bem jurídico tutelado. O estelionato tutela o patrimônio. Já a duplicata simulada, de acordo com a doutrina, não tutela apenas o patrimônio particular de alguém, mas principalmente a boa-fé que deve integrar as relações mercantis. Estamos diante de uma espécie de delinquência empresarial. Eu vou repetir. O estelionato admite suspensão condicional do processo. A pena mínima é 1 ano. Já o artigo 172 não admite suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é 2 anos. E por que a pena mínima do 172 é maior? É o dobro da pena mínima do 171. Porque o 172 não tutela somente o patrimônio particular de alguém, mas também a boa-fé que deve integrar as relações mercantis. Estamos diante de espécie de delinquência empresarial. Quem é o sujeito ativo do crime? Aqui existe uma divergência cobrada em concurso. Quem é o sujeito ativo? Bom, vejam, sujeito ativo é aquele que emite o falso título. Logo, endossante, avalistas, sozinhos não podem figurar como sujeitos ativos. Por quê? Porque eles não emitem o título, eles não praticam sozinhos o núcleo emitir. Eles podem ser partícipes. Tem doutrina que discorda? Tem. Mas tem prevalecido que somente aquele que emite o título é que pode figurar como sujeito ativo. O endossante sozinho não, o avalista sozinho não. O endossante e o avalista podem figurar como partícipes. Agora, qual é a questão que despenca em concurso público? Consumação. Quando é que o crime de duplicata simulada se consuma? Vejam, uma primeira corrente vai dizer o seguinte: o crime se consuma com a colocação do título em circulação. Então vejam que para a primeira corrente, a consumação do artigo 172 se dá com a colocação da duplicata em circulação independentemente do prejuízo. Essa é a primeira corrente. Já a segunda corrente discorda. Uma segunda corrente entende que esse tipo foi alterado pela Lei 8.137/90, que antes falava em expedir a duplicata, agora fala em emitir. Logo, o crime se consuma com a simples emissão, não mais se exigindo a efetiva circulação, bastando a simples criação do título. Tá ok? Vejam, é unânime que o crime dispensa dano patrimonial. A diferença entre as duas correntes é que a primeira exige circulação, pouco importando se gera dano. A segunda sequer exige circulação, basta a emissão. Basta a emissão. Tem uma bela divergência na doutrina, e na jurisprudência. O STJ tem decidido que o crime se consuma com a colocação da duplicata em circulação, pouco importando se gerou dano. Tá ok? Então, com isso, eu dou dicas rápidas a respeito do artigo 172, falamos do bem jurídico, falamos do sujeito ativo e falamos da consumação. Quando cai em concurso, cai isso. Pessoal, eu vou até pedir autorização para vocês e no próximo vídeo eu já vou começar a trabalhar
receptação. Pode ser? No próximo vídeo, nós vamos começar receptação, artigo 180. Se você fizer uma análise dos concursos públicos, raramente cai 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179. Raramente. Despenca a receptação. E nós temos uma modalidade nova de receptação, artigo 180A, a receptação de semoventes domesticáveis de produção. Então, estou autorizado a, no próximo vídeo, já falar do artigo 180. Então, tá bom. Quero agradecer a atenção de todos, principalmente dos nossos alunos do SERS, que eu já fico vendo os nomes aqui e coincidem com os nomes dos alunos que mandam mensagens do SERS. Aqueles que ainda não são nossos alunos dos cursos Carreiras Jurídicas do SERS, fiquem espertos. Hoje mesmo nós já formatamos todos os cursos de 2017. 2017 nós vamos ter pelo menos 9 cursos regulares no SERS. Pelo menos 9 cursos regulares. Estamos criando cursos novos. Cursos para aqueles que já estão cansados de fazer cursinho regular e cursos inéditos, explorando uma maneira diferente de explicar o direito para concurso, tá bom? Muitíssimo obrigado, então, pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.